O livro do Matt Ridley, O Otimista Racional, é um livro bem interessante e vai ser o livro que eu vou me dedicar a estudar agora, em abril, aqui dentro da escola. A gente todo mês faz uma leitura. Eu já li esse livro, já fiz comentários, mas vou reler para a gente refletir sobre a nova ordem. O Matt Ridley, ele tem uma teoria, e aí eu acho que é interessante, que a gente pode extrair do livro já de pronto, é que quando você aumenta a taxa de inteligência coletiva, você tem mais prosperidade. Isso, no fundo, é uma releitura do nosso querido Adam Smith, que também, quando fez o estudo o Adam Smith tem uma característica interessante, porque todo mundo analisava a sociedade daquilo que a sociedade deveria ser. E o Adam Smith resolveu trazer ciência para a conversa e tentou fazer uma análise das sociedades que deram certo. Então, ele não foi naquilo que deveria ser, mas aquilo que estava acontecendo. E aí ele vai fazer o estudo das riquezas das nações e vai perceber que a riqueza das nações, que a riqueza da nação é resultado do aumento do comércio, das interações. E aí vai se falar da tal mão invisível, que depois o Hayek e o Mises vão falar de ordens espontâneas. O aumento das ordens espontâneas, que é a ordem espontânea vindo de baixo para cima, a melhor forma de resolver problemas, e não as formas de cima para baixo, que acabam gerando mais confusão do que solução. Bom, então o Matt Ridley vai trabalhar muito no que eu poderia chamar de troquismo. Isso não está nem no artigo, mas que eu vou desenvolver agora no próximo mês. O troquismo é o aumento, quer dizer, você tem a redução ou aumento do troquismo. E também isso não está no livro do Matt Ridley, você vai ler isso mais no livro do Pierre Levy, Cybercultura. O Pierre Levy fala de inteligência coletiva. E o Matt Ridley também de inteligência coletiva. Então, quando você aumenta a taxa de inteligência coletiva, e isso não é necessariamente um aumento tecnológico, você tem ideologias que permitem que isso aconteça, Então você tem novas ideologias e tecnologias que, quando são introduzidas numa sociedade, por exemplo, que está fechada, numa ditadura, etc., e implanta um sistema de livre mercado, etc., ela tende à prosperidade. E vice-versa. Quando você tem um sistema aberto e você fecha, você tende à crise, que a gente chama de zona de atração e zona de abandono. Então, o que diz o nosso querido Matt Ridley? Ele diz, olha, quando a gente vai aumentar, e a gente está aumentando a taxa de interação, a gente tem mais prosperidade. Então, o prognóstico que ele faz sobre o futuro, isso é um prognóstico, e é para isso que servem as teorias, e as teorias vão se confirmar ou não se confirmar, não é pela estrutura lógica, mas principalmente pelo resultado que isso vai ter para a sociedade. Teorias são construídas para ajudar as pessoas a fazer prognósticos e tratamentos. Então ele está propondo, ele está estruturando a base do futurismo. Então ele está dizendo, no momento que eu aumento a interação, eu tenho um prognóstico positivo, otimista, um prognóstico de prosperidade. E diria que no século passado nós tivemos um prognóstico de pessimista, um prognóstico de redução da prosperidade. Por quê? Porque nós tivemos dois fatores importantes. Você tem o aumento populacional, e aí olha só que interessante. Quando você aumenta a população, de alguma forma você reduz a taxa de interação. Porque você tem mais gente. Então, se você tem uma cidade pequena, muita gente conversa, e essas pessoas vão para uma cidade grande, numa cidade grande as pessoas conversam menos. Foi o que aconteceu. Aí as pessoas criaram o rádio e a televisão e as pessoas se verticalizaram. Saíram de cidades menores em que as pessoas trocavam mais e foram para cidades grandes que as pessoas trocavam menos. As pessoas viviam em prédios, em vez de vilas, em vez de casas, em prédios, e as pessoas, os vizinhos, nem se falavam. Às vezes davam um bom dia no elevador e nada além disso. Então houve uma redução radical da interação.
E essa redução da interação gera problema, gera sofrimento, porque a gente passa a ficar mais dependente de um centro, passa a inovar menos, a criar menos, e a partir daí você começa a ter os problemas, passam a não ter as soluções que deveriam ter. Então o que ele está dizendo? Vamos aumentar a interação. O que não está no livro do Matt Ridley, e aí você já vai pegar no livro do Pierre Levy, o Cybercultura, que já coloca a visão dos canadenses, toda vez que você tem uma revolução midiática, e também o Pierre Levy fala de otimismo no livro dele, né? E ele é muito questionado em relação a isso, ele diz, não, as pessoas estão interagindo. Estamos aumentando a taxa de inteligência coletiva. Estamos construindo, e aí vem aqui a nossa narrativa, estamos construindo uma nova ordem. Essa nova ordem, o DNA da nova ordem se inicia a partir da chegada da nova mídia. A mídia é uma espécie de raiz que estrutura toda a floresta da sociedade. Nós estamos saindo de uma floresta que foi estruturada em cima de um DNA específico e estamos criando uma nova floresta, por isso que é o momento bimodal. São duas florestas criadas em dois DNAs diferentes. Um DNA baseado nas mídias que nós temos até então, sonoras, e o novo DNA são mídias por rastros, que nos permitem fazer coisas que nunca imaginávamos ser possíveis. Como, por exemplo, você receber uma pessoa na sua casa, no Airbnb, em que você não conhece a pessoa e você confiar na pessoa por causa dos rastros, que é o modelo das formigas. Então essa prosperidade, e isso aí não é só na questão da implantação das novas mídias, né, e da questão das linguagens dos rastros e tal, e é isso que é interessante no que o Matt Ridley traz, há um aumento do troquismo, e esse troquismo vai se refletir em todas as áreas da sociedade, em que as pessoas vão trocando cada vez mais e vão inovando cada vez mais e vão tendo mais informação e vão pedindo uma nova sociedade. Gradualmente não vão mais aceitando a antiga floresta e vão começando a olhar a nova floresta, vão começando a olhar coisas novas e aí as coisas começam a migrar. Foi o que aconteceu no final da Idade Média, em que a gente teve um momento similar a esse. Estamos vivendo, estamos à beira, estamos já assistindo, não estamos à beira, estamos já assistindo uma renascença civilizacional. Muita bagunça, parece que é uma bagunça, e também uma coisa interessante que as pessoas comentam, né, é que você tem pessoas que não tinham capacidade de informação e que não tinham poder de mídia, passam a ter poder de mídia. Aí as pessoas querem que pessoas que não tinham poder de mídia, de uma hora para outra, do nada, elas tenham maturidade suficiente para viver nesse novo ambiente. Não foi assim também naquela época. E as pessoas questionavam o direito, inclusive naquele filme Lutero, o cardeal bota o dedo na cara do Lutero, dizendo que as pessoas não tinham maturidade para ler a Bíblia. Se os padres não entendiam, imagina se a plebe ignara vai ler a Bíblia. Então existia essa desconfiança também. E isso foi superado ao longo do tempo e a gente conseguiu criar a sociedade contemporânea, que foi a explosão de 1 para 8 bilhões, que agora nós estamos então numa nova etapa. Precisamos criar uma nova era civilizacional, baseada em uma nova mídia, criando um novo momento de uma nova etapa, um aumento radical da taxa de inteligência coletiva. Então é um pouco por aí. Prognóstico otimista, o que vocês dizem? Bom, agora no mês de março nós estamos discutindo aqui a imersão 5.3, estamos falando do livro do Taleb, né? Voltando a falar do livro Cisnes Negros, né? O livro que projetou o Taleb, e falando sobre o futuro das profissões. Eu convido você a participar da melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Você vem aqui tomar a pílula vermelha, sair desse mimimi que o mercado está hoje. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal.